Olá, família! Estamos em Aracaju, já retornando de Natal. E nós estamos assim aproveitando bastante a viagem, muito alegres. A Nicinha está gostando muito da viagem. Eu pensei que com a chuva que a gente pegou logo no segundo dia, ela fosse desistir, ficar muito incomodada. Que nada, foi na base da aventura, vibrou demais. E como a gente está parando, passeando, curtindo bastante a viagem, 100% de satisfação, muita alegria, muito riso. Intercomunicador ajuda muito, porque a gente vai se falando e vai curtindo bastante a viagem. Não perca a chance, você que quer viajar, se programe, se organize e olha, pega a estrada também. Agora, muitas perguntas foram feitas para nós sobre a moto, o que a gente trouxe. O pessoal ficou preocupado com coluna cervical, com a nossa coluna. Eu não senti nada, o Banco Comfort atendeu bem. Capacete, quando você escolhe com muita segurança, ele vai ficar mais pesado. Então você tem que equilibrar isso, é preciso equilibrar o peso do capacete com a segurança também. Então eu vi que esse capacete, que é o X11, atendeu plenamente. A altura da moto, para gente que tem uma altura de 1,87 m, atendeu plenamente. Também isso aqui, ajudou bastante. Foi um para mim, um para ela, mas eu não precisei, o banco confortável. Apesar do Banco Comfort ser muito confortável, eu preferi trazer esse conforto para ela, que é para ela durar mais na ação. E valeu. Isso aqui é um apoiozinho para a coluna dela, porque quando você vai fazer uma viagem longa, se você não tiver cuidado com o seu garupa, vai parar toda hora. Então, toda vez que você for viajar, se preocupe com o garupa, conforto do garupa. Porque você que está pilotando, você tem a emoção da estrada, mas o garupa precisa de um conforto para curtir a viagem também. E deu super certo, porque nós viajamos muitas horas e deu certo, porque ela curtiu a viagem, até me surpreendeu positivamente. Ficamos alguns dias em Salvador e depois ela começou a falar que estava com saudade da viagem novamente. Queria pegar a estrada. Sobre a amarração, por exemplo, nós utilizamos esses esticadores que têm esses ganchos na ponta. Facilita muito na hora de prender o material. Você usa quantos você quiser. Pode ficar meio feio para o gosto de alguns, mas eu prefiro trabalhar com a segurança. Então nós não tivemos nenhum tipo de acidente, viajamos tranquilo. E aqui atrás, com a aranha, prendemos a nossa roupa de chuva. Sobre o intercomunicador, a nossa comunicação, nós começamos lá no Rio de Janeiro com o EGES Q7, mas logo começou a apresentar alguns problemas, algumas falhas, e no meio do caminho, com um pouquinho de umidade, parou de funcionar um deles. Então a nossa solução é, chegando lá no destino, procurar um outro intercomunicador. Aí sim, a gente comprou um intercomunicador desconhecido, baratinho, mas esse intercomunicador é da marca Onistec, ONMC 822. Atendeu plenamente, muito melhor a nossa comunicação, para pelo menos perto aqui, com 100, 110, 120, a gente conseguir se comunicar sem nenhum problema. Um outro detalhe também é que na primeira viagem nós viajamos com a pedaleira original. E aí a Nicinha sentiu que escorregava, era meio desconfortável, o pé ficava balançando um pouquinho, e eu coloquei essas pedaleiras, regulei cada um para ela, ficou mais reta, a minha mais inclinada, ou seja, foi muito confortável. As pedaleiras foram fundamentais na nossa viagem também. Nós tivemos perguntas sobre a opção das motos. Eu tenho uma Dominar 400 e tem essa Super Meteor 650. Por que nós optamos em viajar com a Super Meteor 650? Porque para a estrada ela oferece mais segurança, ela oferece mais conforto, o sistema de frenagem dela é melhor. Por isso nós optamos em viajar com a Super Meteor 650.
A Dominar 400, ela é excelente moto, custo-benefício maravilhoso, mas tem um detalhezinho, ela é uma moto mais urbana. Então, para viagens mais curtas, atende plenamente. Mas para viagens longas, igual a gente vai estar pegando aí 7.000 quilômetros, optamos pela Super Meteor 650. Um outro detalhe que eu quero reforçar para você que vai fazer uma viagem longa é verificar por onde você vai passar as cidades que tenham uma concessionária para você fazer a sua revisão. No nosso caso, eu tinha programado uma revisão em Recife e tive que antecipar em Salvador, porque a quilometragem não iria bater lá em Recife. E lá em Salvador, a Royal Enfield me atendeu plenamente, tá ok? Só reforçando isso, que eu achei muito importante. Bom, a gente veio com a moto bem carregada, como vocês podem ver, porque a gente teve um evento social, então eu tive que trazer minhas coisas e a Nicinha trouxe as delas e mais alguma coisa, né? Sempre mais alguma coisa. Então a gente trouxe esses dois alforjes, um de um lado, outro de outro, e aqui a gente trouxe mais uma bolsa que está aqui dentro, essa bolsa, essa mala também, e aqui ficou a nossa roupa de chuva e tal, e de sobra tem até uma pizza aqui, viu? Garrafinha de água pra gente. Isso aí atendeu plenamente para a nossa viagem, mas a gente percebeu que dava para trazer quase que a metade de tudo que a gente trouxe. Agora, você que acompanha o nosso canal, eu quero convidá-lo a fazer uma reflexão sobre essa nossa viagem. Quando nós fazemos a nossa arrumação, colocando as coisas, será que não estamos levando coisas demais? Isso me fez meditar um pouquinho sobre essa nossa viagem, sobre a nossa estrada. Porque quando estamos arrumando as nossas malas, a gente pensa no frio, no calor, na chuva, nos imprevistos, e aí começa a separar coisas. Vou levar isso, vou levar aquilo. E quando você percebe, tem uma multidão de coisas para você levar. E a gente então arrumou as malas e preencheu tudo aqui. Mas durante a nossa viagem, a gente percebeu que muitas das coisas que colocamos em nossas malas, em nossa bagagem, foram desnecessárias. Nós não usamos e nem iremos usar. E isso me fez meditar um pouquinho sobre a estrada, que nos ensina muita coisa. Por isso eu te chamo a essa reflexão. Nós estamos na estrada da vida e às vezes ao longo dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada, começamos a colocar muita bagagem e transitamos ao longo dessa vida levando muito peso, muita carga, e a vida vai ficando cada vez mais pesada. A estrada nos ensinou uma coisa muito agradável. Quanto menos bagagem, a viagem fica muito mais leve. Sim, na estrada da vida, quanto menos bagagem a gente carrega, a vida fica mais suave e mais agradável. Como você avalia a sua vida? Você tem levado, ao longo da sua vida, muita bagagem desnecessária? Nunca se esqueça, a vida fica muito melhor quando levamos apenas o essencial. Leve na sua vida apenas o essencial. E para você que está assistindo o nosso vídeo, deixe o seu like, não se esqueça, compartilhe e se inscreva no nosso canal. André e Nice na estrada. Vamos junto! Vem com a gente!